A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo, né? Graças a Deus, mais uma madrugada na presença do Senhor, em oração, em jejum, em leitura da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 114, né? O título diz: A saída do Egito, né? Egito, terra de escravidão, de sofrimento, né? Onde o povo de Deus, né, vivia na escravidão do rei Faraó, sofrendo, sendo humilhado, massacrado. E Deus levantou o seu servo Moisés, né, homem de Deus, para levar até o rei Faraó a mensagem do Senhor Deus, né? Pois Deus queria libertar o seu povo que clamava a Ele de noite por conta da escravidão, do sofrimento, né? O versículo 1 do Salmo 114 diz assim: Quando os descendentes de Jacó, o povo de Israel, saiu do Egito, aquela terra estrangeira, Judá se tornou o povo escolhido de Deus. Israel ficou sendo a sua propriedade. O Mar Vermelho olhou e fugiu, e o Rio Jordão parou de correr. As montanhas pularam como carneiros, e os montes saltaram como carneirinhos. Que aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Rio Jordão, por que parou de correr? Ó montanhas, por que vocês pularam como carneiros? Montes, por que vocês saltaram como carneirinhos? Trema, ó terra, na vinda do Senhor, na presença do Deus de Jacó, pois Ele faz com que as rochas virem fontes e transforma as pedras em fontes de água. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, né? O Egito hoje significa, irmãos e amigos, o mundo aí fora. O Egito significa a escravidão, né? A escravidão das drogas, dos vícios, né? Das doenças, da miséria. E quem é o faraó de hoje? É o diabo, Satanás, né? Que quer oprimir o ser humano, né? Com suas armadilhas satânicas e diabólicas, com as suas opressões. E só Deus, né, pode livrar, libertar o ser humano dessas escravidões do diabo. Mas para Deus fazer isso na minha vida, na sua vida, meu amigo, meu irmão, na vida dos seus familiares, só nós clamando a Deus no nome de Jesus, suplicando a Deus em oração para nos guardar, para nos livrar de todos os males. Porque só Deus tem poder em cima no céu e embaixo nessa terra para libertar, transformar a vida do ser humano. E Deus quer que nós saia do Egito, da escravidão, né? Das humilhações, da vergonha, porque Deus, Ele é Deus que transforma, que liberta, que abençoa. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, o Senhor prometeu a eles a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, né? A terra abençoada, próspera. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, meu amigo. É as suas bênçãos, né? É a sua salvação, libertação, prosperidade, livramento, né? Na nossa vida, na nossa família. Porque Deus não quer ver o ser humano escravo dos vícios, escravo das doenças, escravo da miséria, né? Da depressão, da ansiedade, né? Do crime, né? Dos demônios, não.
Pelo contrário, Deus quer libertar. Como o Senhor Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E se Jesus nos liberta dessas maldições, é porque Ele quer que nós tenhamos uma vida na presença do Pai, de Deus Todo-Poderoso, como Ele diz aqui. Judá se tornou o povo escolhido de Israel, de Deus. Israel ficou sendo a sua propriedade, né? Quem é o Israel de Deus? É aqueles que hoje aceitam a Jesus como seu Salvador. São israelitas pela fé, filhos por adoção, né? Que agora não são mais bastardos, mas são filhos por adoção, porque creem no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aceitando, né, ao Senhor Jesus, o seu sacrifício, reconhecendo. E agora nós passamos a ser propriedade de Deus, né? Paulo fala em uma das suas cartas que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, né? Herdeiro das bênçãos de Deus, herdeiro da salvação através da vida do Senhor Jesus, né? Herdeiro das bênçãos de Deus. Como ele está dizendo aqui, nós somos propriedade do Senhor. Porque antes, quando nós não tínhamos ao Senhor Jesus, nem críamos, nem buscávamos no Senhor o seu perdão, a sua misericórdia, nós éramos, né, distantes de Deus por conta de quê? Dos nossos pecados, né? Mas uma vez o ser humano, ele se arrependendo, né, perseverando no temor a Deus, buscando ao Senhor como seu Salvador da sua vida, lutando para servir a Deus, guardar os mandamentos de Deus, ele agora é herdeiro com Cristo Jesus das bênçãos eternas, né? Das bênçãos celestiais, porque agora ele tem na sua vida o Senhor Jesus como Senhor, como centro da sua adoração. Como diz a palavra de Deus, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, né? Aquele que desceu às partes mais baixas da terra, né? Para se fazer, para pregar, né, aos espíritos que estavam ali, né? Aquela geração que tinha se passado, e quando Jesus veio, diz a sua palavra, que ele pregou aos espíritos que estavam, né, lá na eternidade, falando para eles do seu amor, da sua misericórdia, do perdão, né, que ele veio dar aos salvos, àqueles que creem, àqueles que buscam, né, a presença de Deus. E nessa geração presente não é diferente. A palavra do Senhor diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Então você está vendo a mensagem do Evangelho se cumprindo, as promessas, as profecias bíblicas se cumprindo dia após dia na humanidade. Mas para eu e você, meu amigo, tomar posse das bênçãos de Deus, é necessário você aceitar Jesus como Salvador da sua vida e passar a entregar os seus caminhos, a sua vida, a sua família ao Senhor Jesus. Como disse aqui o salmista, o Senhor quer nos tirar do Egito, né? Da escravidão, das humilhações, da vergonha e principalmente da condenação eterna. Porque a palavra de Deus ensina que Deus não tem prazer na morte do ímpio, daquele que parte para a eternidade sem Deus, mas que o Senhor tem prazer na morte dos seus justos, porque uma vez aquela pessoa sendo justificada através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ela agora está salva na pessoa de Cristo, né? Ela está descansando até aquele grande dia do juízo final, onde ela vai ser recebida,
né, para entrar na eternidade em paz com Deus, o seu Espírito. Então que Deus, meu querido, meu irmão, Ele abra seu entendimento, a luz do Evangelho de Cristo resplandeça a sua mente, o seu coração, e você clame a Deus em oração pela sua libertação, pela libertação dos seus familiares, né? Porque é isto que Deus quer de nós, que verdadeiramente nós obedecemos aos seus mandamentos, à sua palavra, né? Porque a palavra do Senhor nos ensina que Deus não quer de nós sacrifício. O sacrifício Jesus já pagou na cruz do Calvário por nós com a sua vida, mas Deus quer de nós obediência, né? Obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, temor e tremor a Ele, com sinceridade nós possamos amá-lo de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, como diz a palavra do Senhor. Então que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Nós vamos entrar agora na presença do Senhor em oração, clamar a Deus, né, que nos liberte de todos os males, nos liberte de todos os flagelos, de vícios, de doença, de miséria, de escravidão do inimigo nas nossas almas. Que o Senhor liberte a nossa mente, o nosso coração, o Espírito Santo de Deus, para nós podermos servir ao Senhor com amor e com tremor, né? Como ensina a palavra do Senhor. Pai querido, amado e santo, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Pai, nesta madrugada nós entramos na Tua presença em oração, como diz a Tua palavra, Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Clamamos a Ti nesta madrugada, meu Deus, pela nossa libertação, pela libertação dos nossos familiares, pela libertação dos nossos amigos, parentes. Libertação, Pai, em nome de Jesus, da cegueira espiritual. Que o Senhor abra o entendimento dos Teus filhos, o entendimento dos nossos familiares, para que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, se revele a cada um dos nossos familiares, libertando eles, convertendo eles para o Senhor, Pai. Oramos pelos amigos, parentes, que o Senhor abra o entendimento deles, Pai, para que haja, meu Deus, salvação na sua casa, na sua família, como o Senhor falou para aquele soldado, meu Deus. Pai, que hoje, meu Deus, chegou salvação naquela casa. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua família. Então, nesta madrugada, nós cremos de todo o nosso coração, Pai, no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, no sangue carmesim que foi derramado em propiciação pelos nossos pecados, o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, meu Deus. Então, meu Pai, que o sangue do Senhor Jesus nos lave, nos purifique de toda maldade, Pai. Liberte, Pai, nosso coração, nossa mente de toda maldade, de toda inveja, de todo olho gordo, meu Deus, de rancor, de ira, de mágoa, de raiz de amargura. Liberta-nos, Senhor, de todo flagelo, de toda miséria. Liberta-nos, Senhor, das doenças mortais. Que o Senhor os repreenda, a depressão, a insônia, assim do pânico, meu Deus. Que o Senhor repreenda, meu Deus, todo o mal em nome do Senhor Jesus. Que assim como o Senhor libertou o teu povo do Egito, da escravidão daquele rei mau, perverso, Faraó, liberta-nos, Senhor, de todos os males, liberta nossos amigos, familiares, aqueles que se encontram sofrendo, meu Deus, nos vícios e não tem mais forças para sair, aqueles que se encontram, meu Deus, deprimidos, oprimidos, meu Deus, com vontade até mesmo de tirar a sua própria vida, meu Deus, com desejo do suicídio, meu Deus, com desejo dos homicídios. Deus, liberta desse sentimento mau e perverso,
Liberta, meu Pai, do inimigo. Liberta, Senhor, de todo mal, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Guarda e nos livra dos inimigos, Pai. Livra-nos de toda a armadilha do diabo e dos seus demônios e dos seus seguidores. Que o Senhor os repreenda em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos guarde, meu Deus, nos livre. Livre a vida dos nossos amigos e familiares, a vida dos nossos parentes, Senhor. Que o Senhor salve, liberte, em nome de Jesus Cristo. Que todo laço, meu Deus, que toda armadilha, que toda, meu Deus, arma ali, toda ferramenta preparada contra nós, teus filhos, venha ser destruída, venha ser quebrada nesta madrugada. Que o Senhor repreenda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós profetizamos, meu amigo, meu irmão, na nossa vida, na nossa família, na sua vida e na sua família, a libertação, a salvação, a transformação do Senhor Jesus nos nossos corações. E que Deus continue abençoando a nossa vida, a nossa família, abençoando a sua vida e a sua família. Você que crê na palavra de Deus, você que procura obedecer aos mandamentos de Deus, você vai ver as bênçãos do Senhor na sua vida e na sua família. Porque aquele que faz o bem, ele também colherá o bem. Mas aquele que vive na prática do mal, da maldade, a semente que ele plantar, ele também vai colher. Porque é assim que a palavra de Deus ensina, né? Que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está pecando diante de Deus. Então que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos livrando, né, de todo mal. Os anjos do Senhor estejam ao nosso redor, com a espada desembainhada, quebrando todo laço, todo mal, repreendendo toda maldade em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Se o Senhor nos permitir, amanhã a partir de meia-noite, né, estamos nesse propósito de oração, de jejum e leitura da palavra de Deus, que é muito importante, né? Nós termos o nosso momento com Deus, né? Às vezes você vai à igreja, cultuar junto com os irmãos ao Senhor, né? Você também pode orar nos seus aposentos, em particular com Deus, é muito importante. A palavra de Deus também ensina, né? E nós também nos evangelizar, né? Tirar um momento para levar a palavra do Senhor, né, ao nosso próximo, porque é importante nós também falarmos do amor de Cristo, né, ao nosso próximo, porque é através da mensagem que gera no coração daquele amigo, daquele irmão, né, do nosso familiar, o desejo de servir a Cristo, né, através do conhecimento. Jesus disse que o meu povo se corrompe por falta de conhecimento. Então, quando você lê a Bíblia, você abre a Bíblia e vai ler, meditar, apresentar a Deus a palavra, né, aquele momento de oração, de leitura da palavra de Deus, e você também está levando a mensagem do Senhor Jesus a outras vidas, né? Porque essa é a vontade de Deus, que todos venham ter o pleno conhecimento da verdade da palavra do Senhor. Então que Deus abençoe sua vida, sua família, te dê uma madrugada abençoada, um sono reparador, um final de semana abençoado em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria, você vai fazer
se inscrever lá, né? Vai dar o like, vai pedir sua oração, colocar o nome dos seus familiares na descrição, onde nós vamos estar orando e apresentando a Deus. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.